sopa do neném. Boa noite! Tem na sopa do neném. Vamos lá? Será que tem rabanete? Hoje teremos aqui uma incrível autora, Aline Matos, meu povo, Aline Matos. Vamos falar de livro infantil, vamos falar de literatura infantil e a nossa querida Aline Matos, que é autora, também trabalha com contação de história e ministra aulas de musicalização. Sim, ela é educadora musical também. Tem uma bagagem maravilhosa da literatura infantil e vem compartilhar suas experiências conosco. Olha só que delícia! Vem chegando. Vamos lá. Recebi aqui. Simbora, Aline, que vai dar certo. Aê! Agora vai, Aline, cadê você? Oi, Aline! Boa noite, querida! Tudo bem? Tudo bem? Você não está aparecendo para mim, mas espera aí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá. Você consegue ter algum celular ou computador aí pertinho para você pelo menos ter uma referência de imagem? Sim, Vai sim, dar um sim. pouquinho de delay, mas a gente vai conseguir se entender aí. Tá bom. Natasha, boa noite! Boa noite! Consegue ver a Natasha? A Natasha estou vendo. Perfeito, perfeito. Gente, essa autora vai nos contar sobre o seu mais novo livro também hoje, A Tartaruga e a Bruxa Pimenta. Olha o livro dela, gente, olha lá. Ai, que delícia. Vamos chegando. Eu tô aqui com a tartaruga. A Bruxa Pimenta eu não tenho não, mas a tartaruga eu tenho, gente. Olha só, olha só. E nós temos tartarugas de verdade. Na verdade, são cágados. Cadê a autora? Congelou um pouquinho a imagem. Vamos ver se ela retorna. Eu acho que caiu porque agora eu não a vejo mais. Eu vejo você, mas não vejo ela aqui dividindo a tela de baixo comigo. Vamos ver. Vê se você consegue fazer o convite. Para mim, ela ainda parece congeladinha. Ah, entendi. Deixa eu fazer. Bom, fiz um outro convite para ela, mas para mim ela ainda está aparecendo com a imagem travada. Tá Aí voltando, entrou! tá voltando. Aê! Perfeito. Você consegue ter alguma referência para enxergar por aqui, Aline? Tá, eu estou tentando entrar aqui pelo tablet. Vamos ver se eu consigo. Tranquilo. Ah, eu tô mega ansiosa para conhecer mais e mais essa autora. Vamos chegando, vamos mandando aviõezinhos para quem gosta de literatura infantil, minha gente. Vamos que vamos, eu mando daqui, vocês mandam daí e mais pessoas farão parte desse nosso bate-papo delicioso. Tô aqui chamando, povo, tô aqui chamando. Também vou começar a chamar aqui. Isso aí, isso aí. Vou colocando a música de fundo aqui, gente, pessoa. Eu já tô na atmosfera infantil. Não põe música. Porque senão Credo, o YouTube vai... Natasha, relaxa, é por pouco tempo. Sei. Até porque se ultrapassa o tempo, eu sou derrubada aqui pelo Instagram, gente. Eles derrubam a gente. Olha lá. Gé Matos, é tua irmã? É minha prima. Prima, olha aí, bem-vinda! Deb tá por aqui, Thaís. Vamos lá, gente, vamos chegando. Katia Kélida entrou, Kélida também é escritora de livros infantis. É isso aí, Kélida, boa noite. Mande aviõezinhos, Kélida, para outros autores infantis que você tem aí também nos seus seguidores, porque hoje a Kélida escreve sobre calopsitas, né? E aí, hoje a gente vai ver, Kélida, sobre a Bruxa Pimenta e a Tartaruga. Olha o livro, gente, olha o livro. Antônio Siqueira, muito boa noite. Vamos que vamos. Já chamei Katia Pino também, porque eu quero Katia Pino por aqui, gente. Ela estava ainda há pouco, né? Vamos brindar para a gente começar?
Ah, vamos, vamos. Vamos lá. Fernando aí. Cadê, Cadê? Stephanie? Peraí, gente, peraí. Agora sim, agora sim. Brindemos, brindemos. Brindemos! Um chá Muito bem. gelado, porque tá muito calor, né? Exato, muitos Eu estou leitores com a para bebida você. misteriosa, mas a caneca é infantil, gente. A caneca é infantil. Bebida misteriosa. Bebida Deve ser misteriosa. Coca-Cola que tá aí dentro. Vai ficar para a imaginação de vocês. Toca do Eu acho aventureiro que é um da Praia, chocolate. aí. Cada um com a sua imaginação, gente. Bebida misteriosa, é isso. É isso mesmo. Hum. Então vamos lá, meu povo. Querida Aline, conta pra gente. Gente, eu tô cheia de pelúcia, de urso de pelúcia. Pra você ver, eu sou louca por bicho, por... Enfim, eu tenho uma árvore aqui de Natal que eu tô exibindo pra todo mundo, de livro, porque eu sou dessas, Aline. Lá em cima eu tenho Papai Noel, a Hermione tá de gorro de Natal. Tem o biscoito lá, que ele tá com cachecol, mas na verdade, né, gente, não tá frio aqui em Campo Grande, mas ele tá com cachecol porque ele é chique, estiloso. E é isso, e é isso. Aline, conta pra gente um pouquinho sobre você antes de se tornar aí uma escritora. Queremos saber. Então, a minha formação, né? Eu sou pedagoga, trabalhei 8 anos na educação infantil. E aí a minha diretora, né, sabendo que eu já gostava muito da contação de história, da musicalização, me convidou para atuar como contadora de histórias na escola. E aí eu aceitei o convite, e aí começou essa questão de estar estudando as histórias, né? Como nós trabalhamos com temas, porque eu trabalho desde o berçário até o 5º ano. Então, mês de setembro, eu gosto de contar histórias que têm a ver com a primavera. Então, eu vou procurar histórias que tenham flores, né? E aí, não é toda a história que dá para ler para uma criança, não dá para você fazer uma contação de história, né? Tem história que é muito curtinha, você não tem Sim. tanto pano para manga. E aí, então, daí começou a surgir a escrever as histórias, né? E aí a primeira história que eu escrevi, que está no meu primeiro livro, eu fiz uma reescrita daquela história cantada do cravo que brigou com a rosa. E aí as crianças gostaram tanto da história. E daí no outro dia que eu contei para uma turminha de primeiro ano, uma aluninha falou assim: Pro, eu gostei tanto da história que eu escrevi ela. Aí eu pensei, nossa, se ela está escrevendo, eu preciso registrar essas histórias, né? Porque daqui a Sim. pouco elas vão por aí e aí se perde. Aí comecei a pesquisar essa questão de começar a escrever as histórias, né? A publicar. E não é tão fácil publicar livros, né? Ser Sim. escritor no Brasil não é uma coisa tão fácil. Então, essas editoras que são renomadas, né? Elas só querem escritores que já são conhecidos. E aí, então, eu procurei umas editoras pagas e aí foi quando eu comecei a publicar os livros. Aí eu publiquei o primeiro, fiz um teste assim de 200 livros, aí vendi. Daí o segundo livro eu publiquei no ano seguinte, daí não podia ser. Aí um autor que eu conheço, que é um amigo, que é o Rodrigo Libânio, não sei se vocês conhecem ele, e ele falou: Aline, você precisa fazer histórias separadas, que o primeiro livro que eu escrevi, ele tem 4 histórias. E você precisa fazer com histórias separadas para você poder trabalhar mais as histórias. Aí, como eu já tinha publicado um com 4 histórias, eu não podia pegar dessas histórias e repetir, né? Porque já estava muito recente. Aí eu lancei o segundo, que foi A Tartaruga e a Bruxa Pimenta. E assim, Perfeito. Agora eu quero saber uma coisa. O que que fez os seus olhinhos brilharem para a área de pedagogia? O que que te inspirou mais a escolher essa área?
Ah, acho que trabalhar com criança, né? Eles são puros, assim, essa questão do ser humano. O ser humano, eles são muito críticos, né? Então eu falei, vou trabalhar com criança, que acho que eu me dou melhor. E aí eu fui para a área da pedagogia e me formei em 2008, tem 16 anos quase, né? E estou aí na área desde então. Que delícia! Já tem um chãozinho aí, né? Já. E quando chegou para você a contação de história? Então, daí, primeiro, como eu gostava muito dessa questão da literatura, né? Aí eu fui fazer um curso na PUC, que era. Ai, agora eu não me lembro o nome do curso, mas porque eu sempre gostei muito dessa área do desenho. Então eu achei que era Imaginação Infantil e Arte e Educação. Eu acho que era esse o título. E Certo. então eu fui para esse curso. Só que quando chegou lá, era pura contação de história. O professor contava história o tempo todo e usava essa questão da magia, de abrir as histórias, fechar as histórias, e isso me encantou. Aí, daí eu comecei a pesquisar mais sobre, e aí e trabalhando com os pequenos, né? Ia fazendo isso sempre. E aí foi quando a minha diretora viu que eu já gostava muito e me chamou para ir para a contação de histórias. Perfeito, Aline. Natasha, é contigo. Ok. Aline, os dois livros são pela mesma editora? Não, eu fiz editoras diferentes. O Uhum. primeiro eu fiz pela Imprimídias e o segundo eu fiz pela Literarte. Né? Esse Literarte é como se fosse uma associação de autores. E Ah, que aí, bacana. é, aí eu fiz por eles. Uhum. É Tá. um pouquinho, Pode falar, pode falar. ela é um pouquinho mais assim, conhecida do que a outra, né? A dona Uhum. viaja bastante, tem muita coisa internacional, faz bastante associação para os autores estar indo para fora do Brasil também. Entendi. O contar a história tem que ter, na verdade, uma sensibilidade, né? Porque muitas vezes a gente precisa entrar nos personagens, né? Para ter a mudança de voz, às vezes uma característica física, né? Às vezes criar com que a criança tenha esse interesse, né? Só para que a gente possa fechar essa linha de raciocínio sobre o contar as histórias, você normalmente separa uma história para uma determinada turma, né? E como que você desenvolve ela? Como que é essa interação com os pequenininhos? Então, geralmente como eu trabalho com diferentes faixas etárias, né, desde o berçário até o segundo ano, dependendo da história, tem história que dá para contar para todos, né? Como dá para Dá. experimentar, eu consigo contar para todos, mas tem outras que não. Então, para os menores, eu procuro textos mais curtos, né? Que tenham mais bichinhos, né? Mais animais, mas não deixo de trabalhar a questão da oralidade, da imaginação. Então, eu procuro usar mais coisas para os menorzinhos, do berçário até os G2, assim, os de 2 anos, eu procuro usar mais objetos. Conforme vai crescendo, eu vou tirando essa questão do objeto para ficar mesmo essa questão da oralidade e da imaginação. Ah, que Perfeito. bacana. Quando você Algumas, introduz os objetos, você acaba os convidando aí, né? Para que eles possam, na verdade, entrarem na história a partir do concreto. Eu tenho que exatamente. dizer para você, Aline, eu sou da área, tá? Eu sou da área de educação, minha formação inicial é letras, mas eu sou psicopedagoga, já atuei como professora de musicalização também, sou apaixonada. Já trabalhei em escola de educação infantil com bastante envolvimento. Então, assim, sou simplesmente apaixonada pelo trabalho que você realiza. E devo admitir para você que eu só gosto hoje em dia, que eu só gosto tanto de ler
E eu acho até que tem alguns aspectos mais criativos que foram aguçados comigo com o passar do tempo, a partir de professores que passaram pela minha vida contando histórias. Uma das primeiras lembranças da infância foi de uma professora tão querida do jardim de infância. Eu lembro o nome dela, Anne Gleice. E ela contava a história. Gente, ela, na empolgação da história, acabou se equivocando ali no plural de um substantivo. Mas naquela época ninguém ligava para isso, ninguém nem entendia nada, né? Todo mundo estava se divertindo. E eu me lembro muito bem dela falando, porque eu sempre fui muito ligada à comida afetiva. Então, eu sempre interliguei afeto com comida. E para mim, quando alguém faz a comida, é uma forma tão linda de amar. Então, foi mais ou menos nesse sentido. E eu sei que eu não me lembro qual era o livro, mas ela dizia assim: quando chegava na rua da casa da vovó, lá da esquina, a gente conseguia sentir o cheiro de muitos bolos. E quando ela enchia a boca para falar bolos, gente, eu lembro que os nossos olhinhos brilhavam e parecia que a gente sentia o cheirinho do bolo saindo do forno. Gente, isso é tão marcante para mim que eu morro de vontade aí de escrever, né, algum livro voltado para essa área, né, de contação de história, mais especificamente para falar que a gente prefere falar mais bolos do que bolos. Porque foi tamanho prazer, Aline, tamanho prazer dessa experiência que eu devo muito às minhas professoras, né? Primeiro aos meus pais, que se dedicaram tanto para que, né, eu e meu irmão tivéssemos aí uma boa educação, aí pelo menos assim, sempre colocaram a gente 2 aninhos na escola para termos acesso à educação. E tivemos muitos professores que nos estimularam muito a uma boa leitura, sabe? Então, assim, você tem aí um papel importantíssimo e fundamental. Nós temos pergunta aqui já. Temos ali o Toca do Aventureiro falando pra gente o seguinte. Boa noite, Cleonice. Monique, boa noite. Katia Pino tá por aqui também, escritora de livro infantil. Ó, tanta gente aqui. O Rogério também. Primeiro, Toca do Aventureiro perguntou seu signo. E depois ele pergunta o seguinte: como foi a escolha das artes dos seus livros? Então, primeiro, sou escorpiana. Certo. E as artes dos livros, então assim, quando você contrata uma editora, né, você também, no contrato já está com um ilustrador. E aí, Sim. então, o que vai acontecendo? Ele lê as histórias e ele vai te dando, vai fazendo os rascunhos, você vai aprovando. Gente, espera só um pouquinho que eu vou colocar o celular para carregar, que tá acabando a bateria. Só um minutinho. Sem problema, sem problema. Vou Pronto. colocando as perguntas de vocês. Então, e aí, daí é essa parceria. Então, do primeiro livro foi assim, como era um livro com mais histórias, foi menos ilustrações. O segundo já tem mais ilustrações, então ele ia colocando lá, e aí eu falava, ó, tá legal isso, tem que tirar isso, e aí ele ia mudando. Foi bem legal essa parceria. Certo. Ai, que delícia, que delícia. Fala um pouco sobre o seu primeiro livro. Esse último livro que você... O último modo de falar, né, gente? O mais novo livro que ela publicou foi A Tartaruga e a Bruxa Pimenta. E o primeiro, qual foi? O primeiro é esse aqui, ó. Senta que lá vem história. Legal. Que delícia! Me fez lembrar de um quadro. Me fez lembrar de um quadro lá da TV Cultura, se eu não me engano. Exato. Fala um pouquinho para nós sobre ele. Então, daí eu tinha várias histórias já escritas, né? E aí um rapaz da editora, ele foi, mandei as histórias, ele falou, vou fazer um livro com 4 histórias, porque acho que é bem legal, atrai bastante. Daí eu escolhi as histórias e aí
surgiu ele. Aí ele tem poucas ilustrações, não tem muitas ilustrações, e eu não tenho mais nada dele para vender, porque a ideia agora é separar essas histórias e colocar mais ilustrações para atingir um público menorzinho. Deixa eu fazer uma Exato. pergunta, Aline. Você pensa na possibilidade de aproveitar essas 4 primeiras histórias que estão num único livro, em reapresentá-las novamente de forma individual e cada uma recebendo um número maior de ilustração? Sim, eu penso, e esse é o objetivo desde o início, né? De separar essas histórias e colocar mais ilustrações. Mas aí, Exato. como foi tipo um ano pro outro que eu publiquei os livros, então eu falei, não dá para separar essas histórias agora. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Então, eu deixei ele lá no cantinho, publiquei o da Tartaruga e da Bruxa Pimenta, e as crianças ficam assim, quando vai sair o segundo livro da Bruxa Pimenta? Aí eles ficam me dando ideias, né? Porque eles ficam, faz a Bruxa Pimenta em outro lugar. E aí, de vez em quando, tem outros insights. Já estão saindo algumas escritas sobre. É bom que eles te dão a dica, né? Já te dão um pulinho, né? É um público exigente. É um público exigente. É verdade. Fiel, né? Um público muito fiel. Deixa eu Verdade. te Então, falar uma. eu Perdão, não sei continua. se porque eles já me conhecem, né? Então, assim, eu tive um bom feedback deles sobre essas histórias, sobre a história e o primeiro também, né? Mas eles gostaram bastante da Bruxa Pimenta, acho que pela questão da ilustração, enfim. Perfeito. Eu vou te fazer agora um questionamento, que na verdade é mais uma provocação para a gente analisar algumas questões, né? Bom, eu já passei por coordenação de escola e também já passei aí pela parte de gestão na direção de escola privada também para educação infantil. E aí eu me peguei já diversas vezes numa seguinte situação, Aline, de alguns pais não entenderem por que a gente aborda personagens, por exemplo, como bruxa, por que a gente aborda assuntos relativos à magia e a medo. Muitas vezes por questões religiosas, alguns pais até. Eu lembro que a gente trabalhava muito com a questão de levar a malinha com livros no final de semana, né? Sempre um aluninho levava de cada turminha a mala com livros para poder escolher, fazer a leitura e depois na segunda-feira traria de volta para que aquilo ficasse responsável por uma outra criança para o final de semana. E aí eu me lembro bem de alguns pais questionarem muito essas questões, né? E aí que eu venho de encontro à seguinte informação, que a gente precisa trabalhar as questões dos sentimentos, da expressividade das crianças. É importante que ela saiba lidar com o medo por intermédio de um livro. É importante que ela saiba lidar com a ansiedade por intermédio de um livro também, né? O suspense ali que o livro traz e muitas outras situações. Pergunto a você, você já se deparou com situações assim? Diante das contações de história? Diga. É que falhou um pouquinho as Tranquilo. últimas palavras. Tranquilo. Se Já você houve já questionamento? Já houve questionamento assim de, por que trabalhar uma história que trabalhe medo na criança, né? Por que desenvolver um assunto, por exemplo, com magia, né? Tem alguns pais que questionam essas questões. Como é que foi isso para você? Você já teve essa questão algumas vezes de alguém entrar em confronto ou perguntar o porquê? Não, na contação de histórias direto assim, não. Assim, Perfeito. eu procuro não trabalhar histórias que traga medo às crianças, porque depois chega lá em Aham. casa, eu não vou dormir à noite porque a Proaline contou uma história que me deu medo. Aham. Eu já evito, né? Não conto esses tipos de história
para eles, apesar deles pedir muito. Pro, mas eu não tenho medo. Aí eu falo, mas você não tem, mas seu amiguinho tem. Mas depois Então, em casa vão dar trabalho, né? exatamente. Então, eu não trabalho com histórias que eu acho que vai causar medo para eles, né? Até Apesar de mesmo. que Pode falar. Apesar de que essa questão do medo é relativo, porque já aconteceu eu estar contando histórias com fantoches e uma menina do 5º ano descer com a mão transpirando, morrendo de medo, porque tem pavor de palhaço, né? E aí eu tava ali atrás do Acontece. biombo, eu não sabia, né? Então é muito relativo, né? Essa questão do medo. Acontece mesmo. Nós temos aqui também presente uma outra autora que fala sobre livros infantis e ela traz essas questões de desenvolver, porque ela é psicóloga, né? E ela também traz Aham. essas questões de desenvolver os sentimentos por meio das histórias. E isso é muito importante. Claro que sempre com mediação de um adulto, né? Como você faz, contando as suas histórias. Há sempre algo a ser ensinado para as crianças. Há sempre uma moral para as crianças. Então, talvez aquilo que para um pai ou uma mãe pareça transparecer algo relativo a medo, enfim, ou alguma associação, por exemplo, a um suspense dentro da história, que a gente precisa levantar essa bandeira de dizer que é importante a gente colocar as crianças em contato com diferentes situações criativas, até para que elas se libertem muitas vezes de alguns medos. Nesse caso, a menina do 5º ano, com certeza, foi uma situação muito difícil, né? De lidar e tudo mais. Mas eu acredito que talvez com o passar do tempo, ela foi se acostumando um pouco mais com as histórias com o fantoche. Eu vi que você entra no personagem, que você utiliza roupas, que você entra mesmo como se fosse um espetáculo de teatro para as crianças. Conta pra gente essa experiência. Então, dependendo da história, eu me caracterizo, né? Tem histórias que não e tem histórias que sim, porque essa questão da imaginação, né, é muito importante. Então, a partir do momento que eu me apresento com um personagem, eu tô deixando da criança está deixando de imaginar, né? Mas como Sim. a Branca de Neve, algumas vezes eu me caracterizo, né? Bruxa, já me caracterizei, mas eu evito, porque assim, bem complicada essa questão, né? Da contação de histórias, e porque aí às vezes você sai da contação e vai para o teatro, e eu sei que as duas coisas andam lado a lado, mas tem coisas que não dá para misturar, né? Então, assim, o objetivo principal da contação de história é a imaginação, é trabalhar com Sim. concentração da criança. Você vê uma criança de 6, 7 meses está ali sentado, 5 minutinhos, olhando para você. Muitas vezes aparece fica um ali na frente dele, né? Porque eles são inquietos. Aí ele vira assim a cabecinha e fica ali o tempo todo, que quer te ver. Então, assim, isso é muito Não tem importante. preço, né? Não Não tem tem preço, preço. exatamente. E eles gostam muito. Então, e aí, que nem eu tenho muito. As mães trazem também muita coisa, né? Ontem mesmo encontrei com uma mãe, o aluninho é do G1. Ela falou, ele fala tanto em você. E ele Olha, conta histórias dos bichinhos dele. Então você imagina, a criança de 1 aninho, sentar com os bichinhos, contar a gente. história. Então, assim, é o resultado que você vê que, né, eles gostam muito, né? Você chegar e eles já sentar. Tem criança que, quando eu entro no berçário, eles já vão sentando e já vão esperando ali para acontecer, porque sabe que alguma coisa vai acontecer. Então, é Já muito acham importante. legal, né? Hoje é dia de contação de história, já deve estar aí com o sorrisão Exatamente. largo. Aline, como que surgiu a história da tartaruga e da bruxa e a bruxa pimenta? Então, eu tenho uma mala que ela tem o adesivo de uma pimenta e uma vassoura. Então, a pimentinha eu acredito que seja alguma marca que é uma mala velha, é uma malinha velha mesmo. Eu devia ter trago a malinha, esqueci. E aí um aluninho ficava assim, por que você não conta a história da bruxa pimenta? Conta a história da bruxa pimenta. Eu falei, mas é porque não tem a história da bruxa pimenta. Tem sim, conta pra gente. Daí eu resolvi escrever a história para ele. E ele adorou, amou a história.
Gente, que Ah, que legal. delícia! Os seus A Bru... próprios leitores se apaixonam e já dizem, já dão um tom de como eles querem a história. Olha aí. Exatamente. Eles que mandam. A bruxa É, pimenta, então, é um jacaré, é isso? Que tá é, na capa? daí eu usei a minha criatividade, né, para poder. Produção, traz a bruxa pimenta. Continua, Então, continua. então aí, daí eu, bom, como que eu vou contar a história com Bruxa Pimenta? Então aí eu coloquei ela como uma personagem que não gosta da aparência, porque ela se acha frágil quando ela se apresenta como pimenta, então ela usa da sua magia para aparecer nos lugares do jeito que ela quer. E aí, nessa história, ela está aparecendo como um crocodilo, né? Na história tá falando como Bruxa crocodilo. pimenta. Crocodilo. E aí os alunos, né? E aí, quem sabe, em outros lugares ela vai aparecer no formato de outras coisas. Ah, isso é Ai, que legal, né? Isso é chique. legal. A É uma Stephanie tem uma delícia. bruxa enorme aí, ela Eu mandou tenho trazer. uma bruxa pimenta e ela chegou. Ai, a bruxa pimenta tá por aqui, meu povo. Aí vocês se perguntam. Mostra devagar, porque ela tá te vendo no delay. Ela tá te vendo na Isso. tela de Verdade. ator. Olha o Ah, tamanho. que lindo! Bom, já dá para perceber, né, Aline, que tem crianças grandes aqui em casa. A gente não tem filho, mas as crianças, quem faz o papel das crianças somos nós mesmos. E é isso, vou deixar a bruxa pimenta por aqui. E a tartaruga, como é que é o nome da tartaruga? Na história? Isso, Isso, Não, na história ela só aparece como tartaruga, não tem um nome, não. tartaruga, perfeito. É. certo. E você, Aline, quando foi elaborando, então, você pensou, na verdade, em qual mensagem você queria transmitir? A princípio fui escrevendo pensando em como que essa bruxa, esse crocodilo ia se transformar em voltar a ser pimenta, né? Como ela ia aparecer como pimenta. É, aí, depois que a história estava escrita, eu pedi para uma psicopedagoga avaliar, e aí ela trouxe coisas assim que eu falei, nossa, nem imaginei pela minha cabeça de como em trabalhar essas coisas, né? Mas que apareceram aí na história. Sim. Ah, que bacana, que bacana. Você está com o livro em mãos, né? Mostra Sim. pra gente aí uma imagem que você goste. A gente já conheceu a capa, vamos ver aí. Vamos ver aqui a bruxa pimenta. Aqui a bruxa, a pimentela. Pimenta. Que Ai, bom. que coisa mais linda! Amei o chapéu dela, gente. Muito fashion essa pimenta. Exato. Travou um É, pouquinho? travou. Vamos ver se ela não vai. Qualquer coisa ela entra de novo. Mas que graça, né? Então a gente percebe que a pimenta, a bruxa pimenta, ela tem então dois momentos, né? É verdade. Cadê nessa altura? Vamos ver, Opa, acho que ela vai entrar novamente. Acho que ela caiu. isso. Aí, caiu. Caiu. Exato. A gente aguarda. Não tem problema. Fiz o convite novamente para você. Aqui está, gente, a bruxa pimenta. Eu vos apresento. Depois ela vai virar pimenta. Eu achei a versão dela de pimentinha mais bonita, né? Ela é mais fofinha, inclusive. É isso aí. Aí vocês ficam se perguntando por que uma pessoa tem um jacaré tão grande assim de pelúcia, né? Pois é, minha gente, pois é. Vamos que vamos. Deixa eu. Cadê? Vamos aguardar. Eu já fiz o convite para Vamos. ela aqui novamente. Gente, deixem suas perguntas, suas curiosidades sobre como é ser um autor de literatura infantil. Vamos lá. Aceitei Deixa eu seu ver se convite. Aceitei o convite dela. aceitou. Legal. Aceitei. Aceitei de novo. Vamos lá. Eu Aline, gosto sempre.
Aline, vou fazer o convite para você. Vê se chega para ti, por favor. Pode falar, Natasha. Não, eu gosto sempre de saber esse processo de tempo, né? Porque quando se trata de literatura infantil, tem toda essa parte da ilustração que deve demandar muito tempo, né? Até esse ilustrador conhecer a obra, começar a criar, né? E aí mostrando, como ela falou, que ela foi aprovando os desenhos e tudo. Então, eu gosto sempre de saber mais ou menos quanto que foi esse tempo. Vamos esperar ela chegar e eu faço essa pergunta. Isso, já aceitei ela algumas vezes, mas ainda não conseguiu. Aline, fiz o convite para você. Vê se chega, por favor. Coloquem as perguntas de vocês. Ó, o Antônio aqui diz que tá com ciúme de jacaré. Eita, Antônio. Esse Antônio sempre galanteador, né, minha gente? Cadê? Meu povo. Ela tá com dificuldade de entrar mesmo. Minha gente, minha gente. Olá, olá. Vamos fazer aqui a nossa segunda parte da live com a nossa querida Aline Matos. Estamos entrando aqui mais uma vez porque hoje tivemos algumas dificuldades aí com o Instagram. Algumas dificuldades que não estavam entregando convite, nem nos permitindo aceitar aqui. Mas vamos lá, vamos com mais essa tentativa que vai dar certo. Pensamento positivo, conto com o pensamento positivo de vocês também. Vamos chamando aqui a... Isso, vamos chegando para a nossa segunda parte. Natasha tá ali, que rufem os tambores. Opa, deu certo! Uhul! Agora sim. Você só tá um pouco escura, mas tô conseguindo ver. Tá bem? Melhorou? Tá um pouco melhor. Ainda tá um pouco escura, mas tá dando para te ver. Deixa eu chamar aqui Natasha. Natasha, vem com a gente. Vamos para essa parte 2 dessa prosa maravilhosa? Simbora lá, Natasha, chegando com a gente também. E é isso, meu povo. Onde paramos, meninas? Onde paramos? Eu lembro. Não, a gente estava, na verdade, falando sobre essa questão dos livros infantis, e era uma questão que eu sempre gosto de saber, Aline, com relação ao tempo que você entregou o texto, a sua história para a editora, e quanto tempo foi esse trabalho, essas trocas da sua aceitação pelas imagens, né? Como que foi esse caminhar aí para que você tivesse hoje ele em mãos? Eu enviei mais ou menos em julho e em outubro estava pronto. Foi bem rápido, eu achei. Ah, maravilha. E nós estamos falando de um livro de quantas páginas? Isso tem... Deixa eu ver aqui. Se formos contar a capa e a sobrecapa, né? Uhum. Que delícia, gente. Vamos lá. Mais ou menos umas 20 páginas. Ah, bacana. Eu lembro que você estava mostrando pra gente A a, pimenta. isso, a bruxa em estado de pimenta. Isso, olha só. Isso, gente, amei essa pimenta. Olha que linda. E as imagens pegam toda a página, né? E super coloridas, né? Eu gostei bastante do trabalho dessa editora. Olha. Uhum. Olha só. Muito Uma bom coisa mesmo. que eu tive um feedback bastante dos pais sobre o tamanho da letra, e eu gosto bastante de quando mando fazer os livros, de fazer questão de ser em caixa alto. Porque eu Sim. penso nas crianças que estão no período de alfabetização, né? Então, como não sei em todos os lugares que são assim, mas pelo menos aqui em São Paulo, as crianças são alfabetizadas com a caixa alta.
E aí facilita bastante, eles gostam, né? Como a letra é grande, então teve um pai que falou, nossa, meu filho não sentiu preguiça de ler. Tem livros que ele fala assim, ai pai, eu não quero ler, tá muito, sabe, fica cansativo. E esse, como a letra era grande, ele ficou entusiasmado e foi lendo, conseguiu ler o livro todo. É Foi uma criança de 6 anos. perfeito. Pensar é uma baita responsabilidade também, porque a gente tem que pensar muito, né, em cada leitor que vai aí ser convidado, né, para essa viagem literária. Então, eu creio que seja uma grande responsabilidade pensar em cada um desses detalhes, né? Acho que a diagramação também não deve ser fácil desse livro, porque é aquilo, tem que pensar também no quantitativo de texto por página, né, para que se torne uma leitura agradável, convidativa, né? Sim, é. E esse livro você fez, foi esse que você fez inicialmente 200 cópias, Não, impressões? esse não. Esse Esse, não. esse eu já fiz uma aposta mais alta, daí eu mandei fazer 1.000 cópias. Perfeito. Meu, nossa, olha que maravilha! É, e aí para trabalhar, né? Para ter margem para trabalhar, ir nas escolas e oferecer, né? Porque o Uhum. primeiro, Isso como mesmo. fiz na escola, então tem bastante aluno, é uma escola grande, ó, a escola que eu trabalho, então quase praticamente a maior parte foram vendidos para eles mesmo. Entendi, Gente, que delícia. E entendi. como é que a gente adquire seu livro se a gente quiser tê-lo? Então tem Quais são as que, formas? por enquanto, é só comigo mesmo, né? Ainda estou vendo para Perfeito. ficar em algumas plataformas, né? Então, se alguém se interessar, pode mandar mensagem, né, aqui no No Instagram? Instagram. Instagram? Eu mando, me manda o endereço, tudo direitinho, e eu mando o Pix e já envio pelos correios. Já Uhum. foi para Pernambuco, já foi para bastante Olha estado. aí, Ah, que que delícia, né? Que delícia. É, delícia. Eu Bom, penso na deixa eu só felicidade entender. da Então, criança também, quando chega o livro com a dedicatória da autora, né? Ai, deve nossa, ser bom eles demais. adoram, é. Diga, Natasha. eu, eu ia perguntar sobre essas suas visitas às escolas aí em São Paulo. Você mora em São Paulo, capital, né? Então, é. Mas aí eu tô Uhum. aqui, divisa de Adema, São Bernardo, tô bem próximo ao ABC. Entendi, Então, aí entendi. algumas escolas solicitam, eu vou até lá, faço a contação de história, e aí a criança que gostar da história e acaba comprando o livro. Ah, legal. Aí eu já faço a Perfeito. dedicatória, né, ali naquele momento, e a criança leva o livro para casa. Uhum. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Olha, Aline, a gente sempre fica muito, na verdade, contente de conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho, né, da literatura infantil, né, que com certeza ela traz bastante, muita riqueza, né, por essa Contribui troca. muito, né? Isso, contribui muito, e em especial essa troca, que é trabalhar diretamente com um público que está iniciando, né? Que tem aquele brilho nos olhos, talvez é aquele público mais difícil de cativar, né? Porque hoje, ao meio de tanta tecnologia, você oferecer um livro físico para ele, né? A gente tem essa concorrência, né? Mas quando é oferecido, como você mesma diz, né? Conta as histórias, conta a história do livro, eu acho que esse é o diferencial, né? Porque essa criança vai ter ali não só a lembrança desse momento, desse encontro, mas o livro como, né, como resultado ali para que ele possa folhear sempre que ele quiser. E contar as histórias para os amiguinhos, para os primos, para os ursinhos de pelúcia, né? Então, isso é muito legal, né? Eu não é a minha área, a história, a literatura infantil, mas eu admiro muito, porque entrar na cabecinha das crianças, né? É difícil. Primeiro tem que ter essa base que você traz, né, da pedagogia, porque tem todo um trabalho diferenciado para entender esse universo, né, para que você possa oferecer para eles o melhor,
né? Isso é muito legal, viu? Parabéns pelo seu trabalho, né? Que é de formiguinha, o que é de tartaruga, o que é de crocodilo, o que é de pimenta, de pouquinho em pouquinho. Mas eu sei que lá na frente você vai colher assim excelentes frutos, porque essa criança que é hoje, né, vai poder lembrar de você sempre, né? E você está plantando para eles essa questão de estar sempre lendo, porque os livros fazem com que a gente viaje, né? Viaje para qualquer universo, para qualquer planeta, por que não, né? Porque não é isso mesmo. Ah, Aline, eu fico muito feliz, eu já sou uma apaixonada, já cativa da literatura infantil, justamente pela influência que eu mesma sofri, pela boa influência que eu mesma sofri dos livros infantis, né? Passei pela boa influência dos livros infantis, também por já ter trabalhado. E eu sei que o sorriso de uma criança, aqueles olhos brilhando, é tudo de bom, é aquilo que a gente vê como, né, de uma forma, aquilo que eu já tinha até falado, imensurável, de um valor que não tem nem como a gente quantificar, de tão gostoso que é essa resposta. Pode ser, sim, que seja difícil, talvez a gente conseguir cativar essas crianças, mas eu acredito que a partir do momento que você começa, que você abre o livro e apresenta um universo diferente para a criança, não tem como ela não se encantar. Não tem como ela não se apaixonar. Não tem como ela se sentir convidada. Falo por experiência própria. Diversas vezes, quando a sala de aula estava aquela agitação, né? Às vezes tem de sexta-feira ou segunda-feira que todo mundo quer contar o que aconteceu no final de semana e na sexta querem contar o que vão fazer no final de semana. E tá aquela agitação, parece que tem a criança até pendurada no ventilador. E aí a gente senta e abre um livro. Quando a gente começa a contar uma história, a gente já percebe que o comportamento ele vai sendo alterado ali, quase que de modo instantâneo, com aquela criança. Tudo vai modificando e eles vão parando e vão prestando atenção. E é dom e estudo, né? Dom e estudo, assim como você foi atrás de curso também. Para que você pudesse fornecer o melhor na contação de história para os seus pequenos. Isso é gratificante demais. E a musicalização, como é que você tem atuado? Então, eu pego as turminhas 2 vezes na semana. Então, uma vez com a contação de história e outra vez com a musicalização. E aí eu penso em trabalhar com a musicalização, a gente tem objetivo mesmo da questão do espaço, né? Que hoje em dia as crianças cada vez, né, ficam dentro de um apartamento e num celular, então eles estão perdendo essa noção espacial, né? De movimento, da questão da atenção, né? Porque hoje em dia, com a tecnologia, como vocês falaram, está cada vez mais, as crianças estão muito dispersas, então eu gosto de trabalhar com bastante músicas instrumentais, onde em algum momento da música eles vão fazer outra coisa diferente, então eles têm que ficar atentos. E aí, o Sim. instrumento em si também eu gosto de trabalhar bastante, né? Então, através de brincadeiras, mesmo com a ludicidade, para estar trazendo essas crianças para o universo da música, porque a música, assim como as histórias, né? Elas são. Quando você tem uma música ali na sua cabeça, você escuta aquela música, ela te. Nossa, você viaja, né? Você É volta no verdade. tempo. Então, a música ela tem esse poder também, né? E para o desenvolvimento infantil também ela é muito boa, porque tem estudos que mostram que crianças que têm o incentivo da música, tem uma parte do cérebro, do desenvolvimento cerebral dela, ela tem muito maior do que daquelas que não tiveram, né? Então, tem um estudo que foi feito há um tempo atrás, que eles fizeram estímulos com grávidas, com músicas e grávidas sem músicas. E aí, quando essas crianças nasceram, continuaram esses estímulos, e as que não tiveram estímulo na gestação também continuaram sem estímulos. E
depois fizeram um exame nessas crianças e viram que as que tiveram o estímulo com a música, elas tinham mais conectores abertos do que aquelas que não tiveram. Então, mostra aí qual a importância, né, da música, principalmente na questão da oralidade para os bem pequenos, porque eles primeiro cantam, né? Depois falam isso e o lá, É verdade. né? Sai bem primeiro do que o mamãe e o papai. E aí, Realmente. então, quando você trabalha com a música, você tem essa questão aí dos estímulos, e aí a musicalização junto com a contação de história tá aí numa batalha forte, né, para desenvolvimento das crianças, porque a tecnologia tá fazendo aí o peso ao contrário, porque é recente, né, os estudos. Ninguém sabe sobre o desenvolvimento do que essa tecnologia, sobre o uso das telas nas crianças, né? Mas já tem pesquisas aí Sim. que comprovam, né, que não é bom. O cérebro, o nosso cérebro não é preparado para o tanto de estímulo que tem por segundo com a tela. Já com o livro, não, a criança tem o tempo dela, ela consegue ver a imagem ali, quantas vezes, né, ela quer, ela tem o tempo de ficar ali observando cada parte. Até fala, né, porque quando meus filhos eram pequenos, eles sempre assistiam um desenho milhares de vezes, e eu achava que era porque gostava. Mas não, os estudos comprovam que é porque eles não conseguem captar tudo. Então eles Sim. assistem muitas vezes, que é para ir captando aos poucos, né? Então são Uhum. coisas que a história, a música vem trazendo aí de muitos benefícios. Meu sobrinho até decora a fala das personagens, só para você ter noção. Exatamente, é porque eles assistem muitas É. vezes, né? Mas é Sim. por isso, porque o cérebro não é preparado para isso. Então, eles assistem várias vezes, que é para ir pegando as partes e assimilando. Realmente, realmente, se a gente for parar para pensar, é tudo isso mesmo. Ah, e sem falar que o ensino da música, no momento em que trabalhamos ritmos e concentração, nós estamos também, além de desenvolver, claro, a oralidade, a gente também está desenvolvendo a questão do ritmo de leitura, né? Que muitas Sim, pessoas não têm conhecimento sobre isso, né? E a gente precisa propagar de verdade, continuar propagando esse conhecimento de fato, de tão, né, tão importante que é a inserção da música na vida de uma criança. Ritmo, desde bebês, né? tempo, é verdade. Assim se aprende matemática também, contando os tempos de uma música, né? Ai, é maravilhoso, né? Não tem nem como a gente conseguir identificar quantas e quantas, quantos e quantos estímulos acontecem a partir desse desenvolvimento da música, dos ritmos. É tudo muito bom. Olha, querida, estou muito feliz aqui de ter você aqui, Aline do céu, você não tem noção. A gente quer mais e mais propagar literatura infantil porque é muito importante o estímulo da leitura para as crianças, muito importante. Só lembrando, se tiver papais e mamães aí, se ainda estão na dúvida, né, de presente para o Natal, ou se até mesmo já sabem qual vai ser o presente, mas faça o convite a uma reflexão. Deem presentes com livro. Exato, deem livros de presentes para mais e mais crianças. Vocês estarão fornecendo para essas crianças um futuro excelente. E claro que a leitura começa a partir de quem? A partir dos responsáveis. Não adianta também só colocar o papel na escola, né, Aline? Que muita gente Exatamente. cobra da escola. Ai, a escola que tem que incentivar a ler. Mas papai e mamãe, titio, titia, vovó, vovô, todo mundo pode estimular. Não adianta a Né, escola Natasha? fornecer o livro e chegar em casa, a criança, em vez de pegar o livro, vai pro celular, fica ali É, horas Sim, e horas. aí não adianta. verdade, Aí Não. não tem jeito. Meu verdade. afilhado, quando criança, enfim, ainda não tinha sido alfabetizado, mas de tanto sentar e contar a história para ele, ele ficava balbuciando ali.
E parecia que ele estava contando a história. Ele virava a página, e aí do jeitinho dele contava. E antes de aprender antes de aprender a escrita propriamente dita, a decodificação, ele contava do seu jeito a história. E se você fosse conferir na página, era exatamente o que estava escrito, né? O poder de síntese que a criança também vai ganhando a partir do momento em que ela adentra no universo literário. Ah, é tanta coisa boa que eu acho que a gente ficaria aqui, passava a noite falando, né, Aline? Exatamente. Exato. Eles, por isso que é importante, né, a ilustração. Ela é tão importante quanto a história em si, né? Porque às vezes a criança não sabe ler, mas ela vai ver na ilustração, ela vai imaginando, aí vai usando a imaginação e vai contando da maneira dele também, né? Então é um conjunto, né? A ilustração ela é muito importante. Até que hoje nós temos muitos livros só ilustrados, né? Que a criança vai ali olhando e usando a imaginação dela. É um trabalho muito legal também sobre essa questão do livro ilustrado, né? E daí faz com que a criança imagine. Exatamente. Né? Ela imagine a sua própria história, que pode ser que no outro dia essa história seja diferente, no outro dia seja diferente. Exatamente. Ali, só recapitulando, quais são os seus projetos aí para 2024? Eu quero lançar mais um livro, né? Só não sei se vai ser a continuação da Tartaruga, né, da Bruxa Pimenta, né? E aí tem aí vários projetinhos, ou se eu vou fazer mais, né? Separar aquele primeiro livro e colocar essas outras histórias, porque as crianças também gostam bastante, né? Vou estudar aí um pouquinho sobre. Na verdade, assim, você tem um caminho já percorrido, né? O material está pronto, né? É só você mais ou menos ver qual é aquela que às vezes chamou sempre mais atenção do seu público, né? E outro caminho seria você, de fato, às vezes fazer a continuação ou começar algo novo, né? Então você aí tem um dilema pela frente, porque seu público está esperando. Sim, é verdade. Eles cobram. E trabalhar também, né? Aí com a Bruxa Pimenta nas escolas para conseguirmos chegar a atingir um público maior, né? Sim, vai dar certo. E vai, com toda certeza. Olha, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e a gente tem algumas perguntas para fazer para você. Na verdade, são duas aí. Uma delas eu já vou te falando. Vamos lá. Aline, se você se encontrasse com a pequena Aline, com a Alininha, lá criança, o que você diria para ela? O que eu diria? Leia muitas histórias. que o caminho é esse. Isso aí, perfeito. Diga, Natasha. Eu vou personalizar a pergunta que a gente faz, tá? Vou abrir uma exceção, mas merece. Aline, se você fosse para uma ilha deserta, o que você levaria? Só pode levar uma coisa. Prosa, verso ou a Bruxa Pimenta? Ai, meu Deus. A Bruxa Pimenta, é claro. Ai, que delícia. Aline, tem alguma coisa que você gostaria de ter falado, mas talvez as nossas perguntas não tenham se encaminhado para essas informações que você deseja repassar para os seus leitores, ou, na verdade, também para os educadores que irão assistir mais tarde, ou até para os responsáveis, pais, mães, tios, tias, avós? Então, o caminho é esse, né? Incentivar a leitura das crianças, né? Deem presentes aí de Natal, o tempo que a criança pedir, livros, porque ajuda muito no desenvolvimento. Criança que lê, eles se dão melhor na escola, eles falam melhor, escrevem melhor. Então, assim, a leitura, ela traz milhares de coisas boas, né? E assim, para os pequenos, vamos tirar um pouquinho essas crianças das telas, porque prejudica muito o desenvolvimento dessas crianças. Vamos dar
massinha, brinquedo, porque o que a gente está vendo é a infância se perdendo cada vez mais, né? Crianças nos parques com o celular na mão, né? E É, aí, o que realmente eles precisam desenvolver, não está desenvolvendo. E está causando engessamento no cérebro das crianças. Então, você vê crianças pequenas com esquecidas, né? Elas não lembram das coisas que fizeram há pouco. Você vê crianças bem pequenas que elas não têm a mobilidade que deveriam ter, esbarram em tudo o tempo todo. E tudo isso é o que está acontecendo, estão perdendo a infância, né? Fora realmente. que o uso das telas, ele desenvolve na gente a dopamina. E isso aí ajuda na depressão. Nunca nós vimos tantas crianças com depressão como estamos vendo hoje, né? Então é o que eu falo, o uso de telas é muito recente, né? E ainda ninguém sabe o que isso vai causar nas crianças. Então, é o que eu quero fechar aqui. Deem livros, deixem essas crianças brincar, tirem essas telas das crianças. A criança precisa ser criança. Brincar, Isso. correr, Sujar o pé de subir. barro. Exatamente. Pecinha de montar, eles inventam, usam a imaginação, contem bastante história, cantem bastante com as crianças, que no futuro nós vamos ter crianças brilhantes. Com Sem certeza. dúvida. Sem dúvida. Prazer imenso falar contigo, viu, Aline? Prazer foi E todo meu. aí, Muito obrigada, meninas. e que seu caminho seja sempre cheio de muita luz, porque você leva a luz a diversas crianças. Você muitas vezes proporciona livros que farão até companhia para muitas delas, né? Como nós sabemos na realidade que hoje temos enfrentado socialmente. Então, Aline, meu desejo é que você, acho que também da Natasha, fala aqui pelo Prosa Verso e Vinho, é que você faça muito sucesso enquanto escritora e que possa também fazer muito mais sucesso enquanto contadora de história, enquanto pedagoga educadora, e que você jamais perca esse brilho nos olhos e essa vontade de fazer melhor todos os dias. Que é isso que encanta mais, né? É isso que encanta mais o trabalho de qualquer educador. É isso, gente, é isso. Viu? Querida, um abraço imenso para você, um beijo muito carinhoso, que a gente ainda possa se ver muito mais com esses livros aí. Meu povo, Com quer certeza. adquirir, com certeza, quer adquirir o livro da Aline, A Tartaruga e a Bruxa Pimenta, para dar de presente para o seu filho, filha, netos, sobrinhos, por que não? Só entrar em contato com ela pelo Instagram dela, que vai ficar aqui marcadinho para vocês. Escritora Aline Matos, tudo junto. Manda uma mensagem para ela no direct, que ela vai enviar para qualquer lugar do Brasil, com precinho camarada, e aí vai deixar a dedicatória dela para a criança que você desejar. Pensa na felicidade dessa criança recebendo o livro assinado e dedicado pelo próprio autor. Tem preço não. Bora, gente. Deem presentes, deem livros. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Aline e Natasha. Muito obrigada a Boa todos vocês que noite. estiveram até aqui com a gente. Tá? Agradecer a quem vai Obrigada. assistir mais tarde, a quem vai compartilhar a live, a nossa super gratidão, um super beijo e até mais. Até mais. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Beijo grande.